Olá, então agora daremos continuidade à nossa série de videoaulas aqui na parte de engenharia, onde nós iremos cadastrar um fundo para o nosso balcão, fundo para a nossa caixa. Então nós já temos aqui alguns cadastros executados de componentes industrializados. Um deles é o nosso fundo aqui, que nós nomeamos como fundo de 6 mm, né? Fundo de caixa, ele é de 6 mm. Nós demos um código e uma descrição padrão aqui para ele, né? Então está aqui dessa forma. Lembrando que esse código sempre será utilizado para identificar essa peça na geração de códigos de usinagem e também na integração com outros softwares terceiros, né, externos. Na classificação não tem segredo, continua muito parecido com os outros cadastros. Linha componentes, grupo industrializados. No subgrupo nós vamos utilizar fundos, né, onde todos os fundos podem ser alocados nesse cadastro aí. E aqui o tipo, obrigatoriamente, né, componente industrializado não mudar, porque nesse caso o fundo também vai ser cortado, vai para a lista de corte, então é essa a característica dele aqui. Ok? Sem acabamento. Dimensões. Mais uma vez não tenho dimensões, ele vai ser automático, né, vai receber automático do processo. Nesse caso o fundo ele é uma peça mais simples, então a gente não precisa definir a parte de borda, porque não vai borda no fundo de 6 mm. E o setor destino dele também é montagem de caixa, que é onde eu executo a montagem da minha caixaria, do meu corpo lá, e o fundo é utilizado neste setor. Então é o setor destino, o setor final. Aqui também compra unidade, fator estrutural 1, porque aqui é unidade também. Então não tem muito segredo, isso aqui todos os componentes basicamente vão trabalhar dessa forma. Custos, também vamos aplicar um custo. Todo item que deve ser inserido depois dentro da minha engenharia, obrigatoriamente, né, tem que ter custo. Não só os materiais, mas também as peças que fazem parte da minha engenharia. Okay? E aí então, filhos, é onde a gente vai aplicar o que corresponde à construção desse fundo. Então aqui mais simplificado, né, perto de outros cadastros que a gente já viu aí, a gente só tem como filho um corte chapa, né, que é uma operação, é um processo de mão de obra, e a quantidade é sempre 1 nesse caso, porque o meu corte chapa é uma operação unitária mesmo. Então a gente já viu no cadastro dos processos como é que funciona esse cadastro, qual é a questão dos custos e tal, então aqui a gente só vai aplicar dessa forma mesmo. E o MDF de 6. Né? Então, esse MDF de 6 ele vai estar sendo aplicado da mesma forma como as outras peças, um MDF genérico, né, sem cor, em metro quadrado. Então eu preciso definir a questão da quantidade, largura e comprimento. Então vocês já estão vendo aqui que ele já está fazendo essa aplicação. A quantidade ela está como AF, que no nosso caso aqui é área frontal, área painel, né? Então é uma variável do tipo calculate, onde ela vai pegar a largura dividido por 1000 vezes a altura dividido por 1000. Essa fórmula já fica pronta, que vai resultar aqui na nossa área de painel, área de fundo. Então o MDF aplicado ao fundo vai ser dessa forma. Tá? Então vamos só conferir aqui as nossas medidas, onde eu tenho largura de 1000, né, 1 metro, e a nossa altura também está 1000. Se eu mudar aqui para 500, só para fazermos um teste, ele já vai multiplicar e faz o cálculo aqui para 0,5 metros quadrados. Então essa é a área frontal que nós vamos utilizar para o MDF. E aqui nós temos, mais uma vez, largura e comprimento, onde nós vamos utilizar alguma dimensão do fundo, né, para preencher a largura e comprimento do MDF. Então nós vamos para o nosso desenho para verificar isso como funciona na prática. Então está aqui o nosso componente fundo, né, onde o sentido do veio geralmente está nessa posição aqui para a altura, né? Então nós temos a peça como altura e largura. A profundidade nós desconsideramos porque a profundidade do fundo é a espessura do material, é 6 mm. Então a altura e largura. Como nós queremos saber aqui a largura do MDF, nós vamos posicionar então a peça de acordo com o veio. Então eu vou rotacionar ela, já que o veio da chapa está para o lado de cá. Então eu vou rotacionar para transformar a minha peça para que ela fique no mesmo sentido. Tá vendo? Então ela ficou basicamente no mesmo sentido. Então
o que que acontece aqui? Qual é a dimensão que ficou para o lado da largura, né? Vamos rotacionar ela diferente aqui ainda. Vamos rotacionar mais uma vez aqui, para deixar assim. Isso, agora sim. Então, aqui. A peça está no mesmo sentido do MDF que tem o veio, né? E a largura ficou para que lado? Então aqui, né, a largura da chapa ficou para que lado da peça do fundo? A própria largura, né? A gente pegar o nosso marcadorzinho aqui. Nós temos a largura com a largura, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui largura é a largura do MDF. E aqui na parte do comprimento, nós temos então a informação da altura, certo? Então a altura do fundo é o comprimento da chapa. Como nós queremos aqui o comprimento da chapa, nós botamos a altura, certo? E aqui o acabamento de inserção é o corpo, porque o fundo também sempre vai ter a mesma cor que for aplicada ao corpo. Ok? Então é basicamente isso. Tá? Depois temos outros produtos que vão estar no mesmo sentido do fundo, como a porta, como outros painéis e tal. E a gente vai fazendo os cadastros aí. Mas o fundo para balcão é basicamente isso. Se você tiver um fundo que não seja de 6, seja um fundo de 15, por exemplo, se trabalhar com balcão aéreo, alguma coisa assim, você pode cadastrar ele também com 15. Não vai mudar muita coisa, só troca o material aqui. Okay? E claro, se for um fundo de 15 e tiver processos de usinagem e borda, você vai aplicar aqui também. Okay? Então esse é basicamente o cadastro de fundo que a gente tem, e a gente vai dando continuidade até conseguir montar o nosso balcão da engenharia. Okay? Até a próxima.